Se comparar um produto aqui contra fora, eu acho muito por conta da recente desvalorização cambial, o Brasil não tem um preço relativo de produtos comparado com o exterior alto. Agora, se você pensar em relação ao poder aquisitivo local, sim, né, pesa no bolso do consumidor comprar, né? Então, é um dilema que sempre teve no Brasil, né? Acho que o dilema aqui não é baratear as roupas, mas sim aumentar o poder aquisitivo da população. Acho que isso seria muito bom. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. O nosso convidado hoje é Fred Wagner. Ele é fundador e CEO da Track & Field, empresa de moda esportiva. A Track & Field foi fundada em 1988 em São Paulo. Hoje tem mais de 300 lojas pelo país e em 2022 teve R$1 bilhão em vendas. Fred, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Mari. Fred, vocês em 2022, a Track & Field teve um desempenho super bom, né? Vocês tiveram aí recorde em vendas e o varejo como um todo não está no seu melhor momento, né? E o varejo de moda também, algumas empresas têm aí dificuldades. Por que no caso da Track & Field a história foi diferente? Eu acho que tem uma transformação do consumidor para buscar um estilo de vida mais ativo e saudável, né? Que é a nossa missão. E nessa transformação, conforme ele se transforma, ele busca, né, não só o nosso produto, né, de moda para dia a dia, fora as atividades esportivas que ele faz, mas também busca nossos eventos dentro da plataforma TF Sports, né. Então, eu acho que o mercado endereçável da Track & Field cresceu, né, a gente cresceu bastante ao longo da pandemia. Se a gente pegar de 19 para cá, a gente praticamente dobrou a companhia em vendas, né, então teve um impacto grande. E, obviamente, tem também um reflexo de uma grande transformação que a gente fez dentro da companhia nesse tempo, né? Então a companhia tem uma omnicanalidade muito forte, 80% do que a gente vende no nosso e-commerce é enviado pelas lojas, então a gente tem uma omnicanalidade realmente desenvolvida. A gente está fazendo o rollout de vitrine infinita, que faz com que as lojas consigam vender produtos que não têm disponível. Então a gente fez bastante soluções digitais, bastante social selling, as pessoas compram por WhatsApp hoje, então a gente se adaptou na pandemia e posicionou a companhia para conseguir atender esse público consumidor que buscava esse produto, né? Então é uma mistura de aumento de mercado endereçável e iniciativas que a companhia teve ao longo desse tempo. E você acha que esse crescimento ele também tem um ponto de comportamento do consumidor? Será que as pessoas estão mais preocupadas em estar bem vestidas para ir para a academia, por exemplo? Ou como que você vê isso? Eu acho que as pessoas têm, né? Acho que esse DNA de se preocupar em estar bem vestida no Brasil, acho que ele é presente, né? Acho que tem uma coisa sempre de querer renovar guarda-roupa, de querer trazer novidades, novos materiais. A gente tem uma área grande de P&D que traz sempre, né, não só novos designs, mas novas funcionalidades para os produtos, alguns tecidos, inclusive, que a gente desenvolve com exclusividade, de secagem rápida, ou alguns tecidos térmicos que funcionam, né, de forma interativa no calor e no frio, né, que a gente tem. Então, a gente tem sempre trazendo tecnologias novas, ao mesmo tempo um estilo, né, que acho que é o único da Track & Field, sempre com um pilar de qualidade, que é uma coisa que acho que o consumidor da Track & Field realmente tem uma correlação com a marca. Então, em moda, eu acho que a gente soube criar um desenho de negócio que pega essa parte do consumidor, que é tá realmente bem vestido na hora da atividade física, ou mesmo tá com roupas, né, de lifestyle para dia a dia mesmo, que eu acho que também é uma tendência, né? As pessoas também estão se vestindo de forma mais informal pós-pandemia, né? E obviamente que tem um impacto da criação do nosso ecossistema, né? Então, conforme a gente vai ampliando, né, a Track & Field para não ser só uma marca que vende produtos, mas que vende experiências, né? Então, dentro de TF Sports, as pessoas começam também a se correlacionar com a marca em outros momentos do dia, e acho que isso, de uma maneira geral, aumenta o consumo, né? O consumidor que consome experiências e produtos, ele tem um ticket maior, uma frequência maior, um consumidor mais com uma compra mais recorrente. Então também aumenta nesse sentido o faturamento da companhia.
Mas você vê essa tendência de comportamento do consumidor, de buscar, de repente, não sei, você acompanha esse mercado há muito tempo, né? Tem um aumento dessa tendência do consumidor querer estar bem vestido. As redes sociais, por exemplo, hoje em dia as pessoas postam foto delas próprias na academia, né? E antes talvez ninguém estivesse vendo, assim. Sim, eu acho que tem esse momento de a pessoa estar bem vestida, porque né, hoje em dia tudo é público, né, com redes sociais. Eu acho que tem também um crescimento acelerado do mercado de wellness pós-pandemia, então as pessoas estão mais preocupadas com saúde, estão mais preocupadas com bem-estar, né, estão também, de alguma maneira, existe uma flexibilização do trabalho, então as pessoas estão mais remotas, isso também dá mais flexibilidade para elas praticarem esporte, estarem ativas, né, e também para usarem roupas mais confortáveis. Então, tudo isso faz com que tenha essa mudança de comportamento do consumidor. Quando a gente está conversando com investidores, a gente sempre fala, né, que a gente enxerga o mercado de wellness, né, esse mercado específico de wellness acelerando num ritmo maior até do que a nossa capacidade de crescer a rede, né, seja em lojas ou capacidade de aumentar o número de eventos que a gente realiza, né. Então, eu acho que quando a gente fala desse ecossistema que a gente está montando, a gente está colocado num mercado que está realmente crescendo a um ritmo acelerado mesmo. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: "O Cléo morreu, a Mancha se fudeu". Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Sport Histórias, os repórteres Adriano Wilkson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tem torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no UOL, no YouTube do Wall Sport e em todas as plataformas de podcast. E quando a gente fala em track and field, as pessoas ainda entendem como uma marca de moda, né? Mas você está falando de outras vertentes do negócio. Queria pedir para você explicar um pouquinho qual que é a atuação da empresa hoje. Legal, é interessante você falar, porque track and field sempre vai ser uma marca de moda, né? Então, assim, a gente tem claro que na cabeça do consumidor, né, a gente precisa, cada marca tem que estar focado com aonde ele se relaciona com ela, né? Então, a gente não quer que track and field esteja em outros lugares a não ser no ponto de vender moda, vender. A gente tem assim uma tradição de desenvolver produtos e vender isso dentro da cabeça do consumidor, né? Um espaço, vamos falar assim. A gente tem a TF Sports, né, que é a nossa plataforma de eventos, né? A TF Sports é uma empresa que esse ano deve organizar mais de 2.000 eventos proprietários, né, entre online e offline. Talvez seja uma das maiores organizadoras de eventos esportivos de wellness das Américas. Assim, a gente não tem um número para comparar, mas é difícil encontrar uma empresa que organize tantos eventos, né? E ela também é um marketplace de eventos, né? Então, a TF Sports hoje, ela serve para treinadores publicarem seus eventos e oferecerem para o nosso público consumidor, né? A base de usuários da TF Sports já está mais de 440 mil usuários, então é relevante, a gente pretende acelerar bastante o crescimento dessa plataforma e ampliar ela para o TF Mall, que é o nosso marketplace de artigos esportivos, o TF Food, que é o marketplace de alimentação e suplementação, que hoje a gente tem os cafés nas lojas onde a gente pesquisa esse mercado para entender que tipo de produto que a gente deveria colocar nesse marketplace, e mais para frente a gente vai entrar com o TF Health, que é a parte de saúde, né? Então a gente está criando uma health tech digital, onde a gente consegue se relacionar com o consumidor em todos esses momentos, né? Seja no momento de praticar esporte, comprar moda, comprar artigos esportivos, comprar comida e suplementação e se relacionar com serviços de saúde, né? Então a gente está, cada um com sua marca, para deixar claro para o consumidor aonde ele está se relacionando e que marca que a gente está criando. A gente vai construir todas essas marcas ao longo do tempo. E o que vocês estão prevendo aí para os próximos meses em termos de lançamentos, investimentos, o que está aí no pipeline de vocês? Então, é interessante, a gente está num processo grande de transformação da experiência do consumidor em varejo, né? A gente, há 2 anos, criou o conceito da Track and Field Experience Store, né, no Iguatemi. Foi a primeira loja Experience Store que a gente criou, onde a gente tem a loja de moda, Track and Field, o TFC, que é o nosso Food and Market, né, nosso café e mini mercado de produtos ligados à saúde. A gente tem o Concierge no Iguatemi, que é uma área onde o consumidor se relaciona com as experiências da marca.
E essa loja é uma loja que ela tem uma experiência muito diferenciada para o consumidor, porque o consumidor também consegue se relacionar com o nosso ecossistema. Esse projeto foi tão bem no Iguatemi que a gente rapidamente fez em Oscar Freire, no Higienópolis. Na sequência, a gente fez em João Pessoa, em Salvador, em Belo Horizonte. A gente está no processo de ampliar, estamos abrindo mais uma loja dessa agora aqui na Vila Nova, estamos abrindo uma loja dessa em Recife. Então a gente está crescendo nessa transformação da rede para deixar de ser uma loja puramente de moda esportiva e se transformar em uma loja que vende experiências e moda e alimentação. É um processo que acho que é foco principal da companhia, onde a gente tem investido bastante tempo e capital, e a gente pretende continuar fazendo isso nos próximos anos. E a Track & Field, ela vende roupas para exercício físico, né, para atividade física, mas as peças, elas são consideradas caras, assim, para uma boa parte da população. Por que é tão caro? E existe algum movimento para buscar baratear isso, deixar isso mais acessível? Olha, a Track & Field não é cara. Vou ter que, assim, se você comparar com produtos similares, né, com marcas internacionais, a Track & Field tem um preço até, assim, bastante razoável, né? É um produto que tem uma tecnologia embedada cara, matérias-primas caras. Para você fazer um produto de qualidade, né, você tem que investir capital, né? Então, assim, é interessante que muitas vezes quando a gente fala com as pessoas, fala assim, o teu produto é muito bom, mas dura muito, né? Então, assim, realmente, se você pensar em durabilidade, né, o tipo de produto que a gente vende e funcionalidade, é um produto que eu acho que tem um custo-benefício bastante razoável, mas é um produto que custa para se fazer, né? E é o que a gente sabe fazer, o nosso DNA, né? O nosso DNA não é fazer produtos que duram 2, 3 usadas, né? Nosso DNA é fazer produtos que você fica com eles no longo... Então tem que fazer essa conta também quando você compra para entender, né, se você está comprando um produto mais barato, mas se daqui a 2, 3 meses você vai ter que comprar outro, ou se você é atendido no longo prazo, né? Então a gente busca qualidade e buscando qualidade tem um custo e logo um preço de venda a se pagar, né? Não é fast fashion, então? Não é fast fashion, não é fast fashion, com certeza não. Apesar que a gente tem uma mini coleção New In toda semana, né? Então toda semana a gente faz o lançamento de uma nova coleção cápsula, com tendências, etc. Mas todos os produtos são feitos com qualidade para durar, né? Apesar de ter essa renovação de linha de produto. E você citou essa questão da tecnologia embarcada, né? O que tem de mais tecnológico hoje nas peças da Track & Field? Todo dia a gente tenta trazer para o produto novas tecnologias, né? Então a gente tem um tecido assinatura nosso que é o Thermodry, que é um tecido de secagem muito rápida, né? Então se você faz esporte hoje, se você quiser fazer experiência, você lava esse produto no chuveiro, pendura ele no box, no dia seguinte de manhã ele está seco para você usar de novo, né? Então ele é realmente um tecido de secagem rápido e tem um atrito mínimo com o corpo, que ajuda muito. A gente tem um outro produto interessante que chama Outlast, que é uma tecnologia da NASA que regula a temperatura do tecido de acordo com a temperatura do corpo, né? Então quando está quente o corpo ele resfria, quando está frio ele aquece. E a gente tem, enfim, N outros produtos, né? A gente tem o Power Cool, que é um produto que apesar de proteger, ele tem uma respiração, né? A gente tem, enfim, vários produtos específicos para cada tipo de atividade esportiva, né? Fora a parte também de recorte, né? Nossa linha toda de bike e ciclismo, a nossa linha de yoga, né? A gente tem uma coisa muito também de você pensar na atividade física para desenhar um produto para aquela funcionalidade. Isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante também. E o mercado da moda, ele é bastante relacionado com padrões de beleza e estereótipos, né? E ainda faltam no mercado produtos para diferentes tipos de corpos, por exemplo, modelos plus size, por exemplo. E entendo que me parece, pelo menos, que não é muito o foco da Track & Field. Como que a empresa olha para isso? Então, vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né? A gente tem plus size e o micro também, né? O extra small, né? Principalmente nos produtos que a gente tem giro maior, né? Isso é uma coisa que a gente já fez há uns 2, 3 anos e está tendo cada vez uma aderência maior, né? E a gente, obviamente, faz produto para qualquer consumidor, né? E a gente se preocupou também em criar essas linhas de produto para o plus size, né? A marca é super inclusiva nesse sentido, né? E a gente, inclusive, faz campanha baseado nisso para tentar mostrar que esse produto está disponível para o consumidor, né? Então, sim, a gente tem plus size,
fazendo a propaganda, e o Extra Small também, né? E agora a gente está lançando também uma coisa que tinha uma lacuna no mercado, que é um produto entre o infantil e o adulto, né? A gente está criando uma linha teen para um público consumidor que também não se encontrava dentro do produto, que quando ia comprar o Kids, ele tinha uma pegada ainda muito infantil e o adulto ficava muito grande também. Estamos criando essa linha para pegar esse nicho de mercado que não tinha uma disponibilidade no mercado, não era atendido. E como que você vê que a responsabilidade das empresas de moda nessa questão da diversidade? Enfim, porque eu entendo que interessante que vocês estão com essa iniciativa, né? Mas é algo ainda relativamente recente no mercado, né? Que vem crescendo cada vez mais, mas esse reforço de padrões de beleza, ele ainda existe, né? Como que você vê a responsabilidade como representante de uma empresa de moda? A nossa empresa, a gente sempre fala isso internamente, né? Ela internamente ela é muito diversa, né? Ela tem uma diversidade grande interna na companhia. E eu sempre falo que é uma coisa natural, né? Então, nas nossas campanhas, sempre a gente retrata, se você pegar as campanhas do Track and Field, elas são diversas naturalmente, né? E como que elas são diversas naturalmente? A gente, por exemplo, a gente geralmente pega histórias de pessoas praticando esporte, né? Independentemente, né, vamos dizer assim, de fazer um screening pensando no estereótipo de beleza. E cada vez mais está funcionando isso, né? O consumidor se conecta com a realidade. E a gente tem, mais recentemente, a gente tem feito campanhas contando histórias dessas pessoas, né? Então, um exemplo bom foi uma história que a gente contou agora no Dia das Mães. A gente fez 5 histórias no Dia das Mães, mas uma delas foi muito interessante, que foi a história eram 2 irmãs gêmeas e uma delas teve depressão pós-parto, né? E daí ela começa a campanha falando que ela teve depressão pós-parto, que ela estava fechada num quarto e que daí ela descobriu que a irmã era corredora e a irmã puxou ela para se transformar e conta toda a história de transformação. Então a gente vem tentando trazer essas histórias, né, de atletas, de pessoas reais para mostrar que a realidade do mundo, né, e não tentando criar um estereótipo visual, que é o que acontecia com a indústria de moda durante muito tempo, né, a gente sempre viu isso. Então, a nossa forma de fazer isso é fazer de forma natural, contando histórias reais, e acho que está funcionando bem. E como que é isso em relação aos funcionários, assim, às pessoas que atendem o público na loja, por exemplo? A pessoa precisa atender a um determinado tipo de padrão para poder trabalhar nessas lojas? A gente... É um caso que não é brasileiro, né? Mas tem aí a memória, por exemplo, da Abercrombie, né? Que tinha essa coisa, assim. Como que vocês lidam com isso? Não, a gente, ao contrário, né? Enfim, a gente tem uma rede de franquias grande, né? E a gente sempre fala que o mais diverso, mais aberto que a gente pode ter para trazer pessoas. A Track and Field é uma grande empregadora de primeiro emprego, né? Na Track, a gente, geralmente, né? Principalmente o público de vendas, de vendedores, geralmente as pessoas vêm como primeiro emprego, como para ter uma experiência, né? Então a gente tem até um giro muito grande de funcionários no varejo e a gente tenta treinar, dar os valores da marca, os valores de como que a pessoa deve olhar para o mercado de wellness, treinar, né, até para a parte de venda, que tem muitas técnicas de venda que a gente faz, mas não tem nenhum padrão específico não, é uma coisa aberta, assim, né, e nem nós, nem todos os franqueados, né, você para pensar das 340 lojas que a gente tem, 40 são próprias, 300 são franquias, né, então a gente treina a nossa equipe de franquias também para isso. E o que vocês buscam no profissional? O que a pessoa precisa ter para trabalhar na Track and Field? Olha, a gente sempre olha, né, para o profissional. São 2 coisas que a gente busca, né, assim, transparência e comprometimento, né. Eu acho que assim, a gente sempre busca pessoas que realmente são transparentes no sentido de falar o que pensam e são comprometidas com a marca, né, e com o negócio, né. E é uma coisa que a gente vem implementando lá e tem funcionado muito bem, né? Quer dizer, acho que são valores universais, né? Se comprometerem, né, com o trabalho, né? Ter uma coisa de seriedade e ter uma transparência quando as coisas estão certas e erradas, porque é natural, né? As coisas darem certas e erradas, mas é importante ter um nível de transparência. Então acho que são os 2 valores que a gente olha, assim. E vocês têm expectativa de abertura de vagas no futuro aí? A gente sempre tem, né? Porque a gente tem um giro grande de varejo, mas a gente tem também, com o crescimento da plataforma, né? Pensando assim,
a plataforma TEF Sports, né, a gente deve crescer muito, né, a parte de organização de evento, né? E isso é uma coisa que também acho que vai abrir muita possibilidade pelo Brasil inteiro, porque a gente já organiza eventos através dos nossos franqueados no Brasil inteiro, né? E a gente deve ampliar isso. A gente tem o Track and Field Run Series, que é o maior circuito de corrida da América Latina, que acontece em todas as grandes capitais do Brasil. A gente tem o TF Open de Beach Tennis, que a gente faz 35 etapas e faz uma final em Recife. Então, todas essas, a gente tem também uma grande força de emprego indireto, né, que a gente, através dos nossos franqueados, através das organizadoras de evento local, a gente tem bastante vaga sempre abrindo, né, e sempre com essa pegada de tornar as pessoas mais conectadas com o estilo de vida ativo e saudável, que é o que a gente faz. E a produção de vocês é no Brasil? 80% no Brasil. 15%, 20%, uns 10% a gente traz acessórios de fora e mais 10% a gente traz alguns produtos que não tem no Brasil. Então, Pima Cotton, a gente traz o peru, algumas coisas específicas, mas de modo geral, predominantemente brasileiro. E o setor têxtil, ele infelizmente ainda... Eventualmente acontece de surgirem casos de trabalho análogo à escravidão nesse setor, né? Como que vocês fazem para garantir que isso não aconteça na cadeia da Track and Field? A gente tem uma estrutura de supervisão de facções igual à estrutura que a gente tem de loja, né? Então a gente tem uma estrutura muito forte de fiscalização das nossas facções, onde a gente faz, tem padrões, né? Tem uma auditoria para olhar isso. E a gente faz regularmente visitas e vê, não só, né, obviamente, na escravidão é o limite disso, e óbvio que, né, mas condições de trabalho, alimentação, então a gente olha para tudo isso dentro da nossa estrutura de supervisão para olhar de forma rígida como a gente olha para, né, quando um franqueado opera uma loja nossa, né? Então a gente tem uma estrutura dupla de supervisão de facções e supervisão de lojas. Mas a produção ela é no Brasil, mas ela não é terceirizada? Tem parte terceirizada e tem a parte própria. Recentemente a gente investiu numa unidade fabril para determinados tipos de produtos que a gente tem um volume muito grande, principalmente por conta da questão dos eventos, né? Então a gente vem hoje fabricando até uma unidade verticalizada, que a gente faz vem do fio até o produto pronto, porque são produtos que a gente usa muito para marketing, né? Principalmente em eventos, então a gente tem que ter um custo competitivo. Mas a maior parte é terceirizada ou a maior parte Acho que a gente pode dividir talvez em 3 partes, né? A gente tem facções de médio porte, facções de grande porte e indústria própria, né? E a gente faz bastante fiscalização de supervisão nessas facções e na indústria própria, enfim, é própria, dentro tem mais controle, né? E você falou sobre a organização de eventos, né? Como ela está sendo cada vez mais importante para o negócio da Track and Field. Como que você vê o incentivo ao esporte no país? Como ampliar esse incentivo ao esporte? O que falta para o esporte brasileiro ser mais desenvolvido? Então, é interessante o que você está falando, né? Eu acho que tem uma parte de educação mesmo, de promover, né? Então, a gente, por exemplo, a Continua em Movimento, durante a pandemia, a gente obviamente tinha uma empresa de evento, a gente organizava eventos presenciais e de repente no dia seguinte, a gente estava no meio da pandemia, a gente não podia mais organizar eventos. E a gente, na época, criou esse programa que chama Continua em Movimento, que a gente transformou todas as nossas aulas em online e disponibilizou gratuitamente, até hoje são gratuitas, para as pessoas praticarem em casa. Durante a pandemia, 175 mil pessoas fizeram nossas aulas gratuitas, se mantiveram ativas em casa. E a gente percebeu que era importante a gente dar essa plataforma gratuita para as pessoas aprenderem. A pessoa com um celular, ela pode fazer atividades. São várias atividades, não só atividades como yoga e exercícios, pilates, etc., mas também coisas de conteúdo, como meditação, coisas ligadas à saúde mental, né? Então a gente tem todo um trabalho que a gente faz nessa plataforma Continua em Movimento. Acho que isso está dentro da missão da companhia também, de dar uma parte disso de forma gratuita para as pessoas se manterem ativas, né? Então por isso que a gente decidiu manter isso e está funcionando muito bem, né? Agora a gente vem trabalhando em promover essa plataforma para toda vez que a pessoa está em casa e tem um tempo, né, ela poder de alguma maneira praticar, né? Então eu acho que as empresas têm que se comprometer também a divulgar a importância que é você fazer atividade física, né, para a tua saúde mental, para a tua saúde física, né, e a gente está dentro da nossa missão, a gente vem fazendo isso através dessa plataforma.
E qual que é a avaliação que você faz do governo Lula até aqui? É engraçado, a gente não fala muito de política lá dentro, entendeu? A gente faz o nosso papel como empresa, né? Então eu acho difícil, né, a gente falar especificamente de um governo, né? A gente sabe falando da economia um pouco, né, que taxas de juros muito altas é muito complicado, né, para as companhias brasileiras, né? Realmente acho que as taxas de juros tão altas e acho que as empresas que são endividadas, não é o nosso caso, sofrem mais, mas a gente tem que fazer nosso papel. Nosso papel é focar no negócio, né? A gente está há muito tempo no país, então a gente se abstém de falar de um governo ou de outro, porque a gente acha que faz parte, né, tem que viver na decisão da população e focar em desenvolver o nosso negócio, que a gente fez até agora em todos os governos, enquanto a empresa estava viva, a gente pretende continuar fazendo. Falando sobre juros, a taxa de juros alta, da forma como ela está, vocês mudaram planos por conta dessa taxa de juros? Atrapalha o negócio de vocês? Qual que é a consequência? A gente não tem um impacto muito grande de taxa de juros no nosso negócio. Primeiro porque o perfil do nosso público consumidor ele é menos sensível à taxa de juros, ele é menos endividado. E a companhia também não é uma companhia endividada, né? Se a gente fosse uma companhia que tivesse, ao longo, né, do momento que a taxa de juros estava super baixa, assim, endividado, provavelmente hoje a gente estaria mais com um problema maior de entender como que a gente ia fazer a administração dessa dívida. Mas a gente sempre teve essa cautela, porque a gente conhece muito bem o país, né? A gente passou até pelo plano Collor, né? Então a gente sabe como que as políticas econômicas flutuam no país. Então a gente sempre foi muito conservador, né, nesse sentido. E acho que faz sentido ser conservador no Brasil, né? A gente tem essas variações, essas mudanças de forma muito brusca e a gente é conservador. E, economicamente a gente sempre é conservador para preservar a companhia e nossos acionistas. Então é o que a gente vem fazendo. Você falou que a produção de vocês é praticamente a maior parte no Brasil, né? Como que você está enxergando as discussões que estão acontecendo em relação à reforma tributária, que, enfim, impacta na produção de diversos setores no Brasil? É engraçado, assim, tem um dizer que fala que você pode ter certeza que um dia você vai morrer e que os impostos vão subir, né? Então, assim, em relação a essa discussão, a gente, na verdade, nem gasta muito tempo pensando na reforma tributária, né? Porque como a gente sabe que essas coisas no Brasil mudam muito ao longo da discussão, né? A gente prefere esperar para ver o que vai ser publicado, o que vai vir de forma real. Né, e acho que, no fundo, né, as empresas, a nossa empresa, por exemplo, não tem nenhum incentivo fiscal para perder, a gente não trabalha com incentivo e tal. Então, em última instância, quando a reforma tributária sair, a gente vê as regras tributárias, a gente vai simplesmente aplicar ela para o nosso negócio e, se tiver algum impacto de aumento de impostos, vai refletir em preço de venda. Né? Então, no fundo, eu acho que todas as empresas deveriam pensar assim. Obviamente que as empresas deveriam tentar fazer com que os impostos fossem mais justos, para conseguir ter um preço mais competitivo, para dar mais acesso ao consumidor, mas, em última instância, se vem uma reforma tributária que aumenta imposto, isso, no final das contas, impacta no preço de venda, né? Que você coloca essa nova regra e refaz os cálculos para ver qual que é o preço de venda que você tem que fazer. Como vale para todo mundo, é menos preocupante, porque todas as empresas do setor vão ter que, de alguma maneira, repassar isso para o consumidor, né? Então, a gente não olha o processo, a gente quer ver o que foi a ser publicado e, quando for publicado, a gente vai analisar qual é o impacto real de preço de venda e aplicar isso ao preço. Então, falando do modelo do que existe hoje, então, né, que é da realidade que já está posta, né, como que o modelo atual impacta nos negócios de vocês? Você mesmo citou que vocês não têm incentivo fiscal, mas muitas empresas têm, né? Como que o modelo, como ele se organiza hoje, impacta o negócio de vocês? Não, eu particularmente, assim, eu acho que, de novo, as regras das empresas deveriam ser todas iguais, né? Então, eu acho que, se tem uma regra tributária, não é justo que um setor ou outro setor tenha um tratamento diferenciado e os outros setores paguem mais. No meu caso, como a gente não tem incentivo, a gente acaba pagando mais, né? Mas eu acho que uma reforma tributária é bem-vinda, que equalize isso e que faça um imposto mais simples, porque não é só uma questão de carga tributária, é uma questão da complexidade que são as regras tributárias no Brasil, né? Quando você transita mercadoria entre um estado e outro, substituição tributária, tem tantas regras, mesmo no varejo, cada estado tem uma regra de POS. Então, se a gente tivesse uma estrutura tributária mais simples, eu acho que ia
aliviar um pouco esse trabalho todo que as empresas têm em matéria de cálculo tributário. Então, eu acho que é bem-vindo uma reforma tributária que simplifique o sistema e que equalize todas as empresas dentro da mesma regra, né? Deveria ser assim, né? E acho que o caminho que está indo é para esse lado de alguma maneira. Então, eu sou a favor, assim, de equalizar e simplificar, eu sou super a favor. Você acha que se o caminho for esse mesmo, né, de equalizar e simplificar, é possível a gente ter expectativa de, por exemplo, no caso das roupas, né, do setor de moda, que, como você disse, a sua empresa não tem incentivo fiscal. Podemos esperar, de repente, um barateamento desses produtos? Porque você disse que os produtos de vocês, especificamente, não são caros, né? Mas a percepção das pessoas é de que comprar roupa no Brasil é uma coisa cara. Você acha que existe essa perspectiva? Então, vai depender da alíquota que for definida, né? Vai ter que se olhar a alíquota que for definida para ver. No nosso caso, assim, eu não acho que a nossa alíquota vai baixar, eu acho que ela vai subir um pouco. Eu acho que, na verdade, vai ter um impacto maior de aumento do preço de venda de empresas que usam benefício fiscal. Essas empresas vão ser mais impactadas e vão ter que repassar mais o preço de venda, né? Então, acho que é capaz da gente ver um aumento de preço de empresas que utilizam mais benefício fiscal contra empresas que não usam, que devem manter preço ou manter política. E o que, de repente, poderia acontecer e deveria acontecer para, eventualmente, comprar roupas não ser tão caro no Brasil? É difícil pensar, né? É interessante, né? Se você parar para pensar, né? A gente tem uma perspectiva de que comprar roupa é caro no Brasil, mas se a gente compara com preços internacionais, por exemplo, eu vejo no meu mercado, a gente tem um preço relativo bem baixo, né? Parando para pensar que o tipo de insumo, né, de tecidos tem preços internacionais, né? O algodão, a poliamida, o poliéster, todos são produtos que têm um preço de venda internacional, né? Então, para pensar nesse sentido, eu acho que se você comparar um produto aqui contra fora, eu acho muito por conta da recente desvalorização cambial, o Brasil não tem um preço relativo de produtos comparado com o exterior alto. Agora, se você pensar em relação ao poder aquisitivo local, sim, né? Pesa no bolso do consumidor comprar, né? Então, é um dilema que sempre teve no Brasil, né? Acho que o dilema aqui não é baratear as roupas, mas sim aumentar o poder aquisitivo da população. Acho que isso seria muito bom. Desenvolvimento econômico, né? As pessoas terem salários maiores, tal. Acho que esse é o caminho para as pessoas terem mais renda e poderem gastar em moda. Acho que não é baratear a moda, acho que é aumentar a renda, né? Acho que seria bom. O desenvolvimento econômico sempre é bom, né? Então, acho que como eu enxergo, né? Melhorar a condição econômica do país. Qual?